Bom, pessoal, boa tarde novamente para aqueles que chegaram e para aqueles que também estão aí na sala. Meu nome é Glaucio Júnior, eu trabalho na Tivit já desde 2012, um bom pedaço desse tempo atuando no time de projetos, né, de delivery da Tivit, sofrendo aí as dores das migrações, das jornadas para cloud, e sofrendo aí um bom pedaço dos problemas que a gente vai falar no decorrer aqui da apresentação, né, do porquê que surgiram aí os microserviços. Hoje eu atuo no time de consultoria de pré-venda da Tivit, né, a gente faz o papel de arquitetura e desenvolvimento de negócios e projetos para a Tivit, para os nossos clientes, tanto em ambientes on-premises tradicionais, né, data centers, ou os data centers da Tivit, ou até mesmo data centers dos nossos clientes. E também bastante cloud pública, né? Então a gente também atua nesse meio. Você pode me encontrar nos contatos ali embaixo, né? Tem o meu Twitter, meu LinkedIn e também o meu e-mail da Tivit, o e-mail corporativo. Fiquem à vontade para entrar em contato aí se tiver alguma dúvida no fim da nossa apresentação. Bom, então vamos dar início aqui à programação. A gente vai falar de 4 grandes blocos aqui de assuntos, né? A gente vai começar falando sobre microserviços, o que vem a ser microserviços, né? Por que eles surgiram, quais foram os gaps aí, as lacunas que os microserviços vieram para cobrir. A gente vai falar de sistemas orientados a eventos, né? Que é uma arquitetura e uma topologia de ambientes muito aderente aos microserviços e também aderente à cloud pública, né? A gente vai falar um pouco sobre infraestrutura como código, porque a infraestrutura como código ela está diretamente atrelada aos microserviços, né? Hoje, dificilmente você vai falar em microserviços sem ter um framework de infraestrutura por código por trás para sustentar a tua arquitetura de microserviços e a implementação, a sustentação disso daí. Vamos falar um pouco de Docker também, porque o Docker, ele está, pelo fato de ser uma solução de container, né? Então ele está diretamente ligado a esse tema de microserviços e sistemas orientados a eventos. E aí, no fim, então, a gente vai fazer uma demonstração, um laboratório, né? A gente vai subir um ambiente IoT na AWS, né? E vamos fazer uma simulação aí de eventos. Tá bom? Recomendo que aquelas pessoas que estão interessadas em ver a coisa funcionando na prática, recomendo que fiquem até o final, porque vai ser bastante divertido. Então vamos começar aqui falando sobre microserviços, pessoal. A gente tem que obrigatoriamente começar falando sobre o que veio antes dos microserviços, né? Aqueles sistemas que geraram insumos e problemas que foram aí solucionados pelas estratégias de microserviços, né? Um ambiente monolítico, um sistema monolítico, é aquele clássico ambiente em que você tem a tua aplicação rodando numa única instância, né? Num único servidor, num único application server, ou até mesmo num único banco de dados. Então são aquelas aplicações monolíticas, né, que faz tudo, né? É uma aplicação, é um processo, é um daemon, é um application server que ele é responsável por fazer toda o processamento da tua aplicação, todas as regras de negócio, tudo está embarcado num único componente, né? Qual que é a vantagem? A vantagem de você ter tudo num único componente é que você tem uma uniformização aí de linguagem, né, de escrita desse código, então acaba sendo uma vantagem. Ele fica uma situação mais simples para fazer um deploy, né, porque você tem um único pacote para atualizar. É fácil para novos programadores, então a inclusão de novos programadores nesse sistema acaba sendo fácil, facilitada por conta de que é uma única linguagem, né? Porém, essa vantagem ela é apenas no início, nos primeiros meses, anos aí de uma aplicação, né? A gente sabe que no decorrer do tempo,
ao longo do tempo, as aplicações monolíticas elas vão sofrendo atualizações, elas ganham novos recursos, novas funcionalidades, e tudo isso vai fazendo com que o código fique grande, né? Você tenha um código muito grande. Então, essa facilidade para novos programadores, ela é no início, numa fase já de maturação da tua aplicação, no longo do tempo, o código fica muito grande, e aí agregar novos programadores analistas também acaba sendo difícil, né, no longo do tempo. Mas no início de uma aplicação monolítica, acaba sendo mais fácil. Porém, a gente sabe que uma aplicação ela foi feita para durar, né? Então, no longo do tempo, ela começa a aparecer problemas. Vantagem também é que o desenvolvedor pode compilar e executar no próprio laptop, né? Então é muito comum o desenvolvedor Java ter o framework ali de desenvolvimento, seus IDEs ali nos laptops, né? Então eles conseguem simular um ambiente de dev ou um ambiente aí futura produção, consegue simular isso daí no próprio computador, no próprio laptop. Quais são as desvantagens dos sistemas monolíticos? Aí é que começa a entrar as questões que estimularam, né, e que provocaram essa arquitetura dos microserviços. Um sistema monolítico ele tem um autoacoplamento de componentes, né, função, classe, na grande maioria das vezes uma função fazendo mais do que uma funcionalidade, né? Então você tem um código fazendo muitas coisas, quando ele deveria fazer especificamente uma única funcionalidade, né? Então você tem uma situação que é chamado no desenvolvimento de sistemas com autoacoplamento, né? Que faz com que o teu sistema ele não seja coeso. É muito comum em desenvolvimento esse termo de função coesa, né? Significa que é uma função, uma funcionalidade que só faz determinada funcionalidade, né? Uma função, por exemplo, que converte a cotação do real para o dólar. Se você, no longo do tempo, mudar essa função para que ela não pegue o dólar, mas que pegue também o euro ou uma outra moeda, ela já deixou de ser uma função de cotação dólar, né? Ela passa a fazer outras coisas. Então, o código acaba deixando de ser coeso. Após certo tempo, o código e a aplicação ficam muito extensos, né? Isso eu acabei já falando. Então, na medida do tempo do código, a tua aplicação ela fica muito extensa, o código fica muito extenso, muita regra de negócio, né? Na prática é muito if, né? Então você tem muitas condicionais dentro do código. Qualquer nova funcionalidade ou deploy exige o shutdown completo, né? Então, assim, significa que se você tiver que implantar uma funcionalidade nessa aplicação monolítica, por mais simples que ela seja e pequena, você obrigatoriamente precisa parar tudo, né? Você para 100% do teu ambiente. Outro problema clássico desses ambientes monolíticos é que a escalabilidade dele, o crescimento da capacidade de atendimento de demanda, ele fica limitado, né? Na grande maioria das vezes, ele fica limitado a um crescimento vertical. Então, você não consegue duplicar a instância da tua aplicação, né? Ou a máquina virtual onde ela está rodando, e você se vê obrigado a crescer em recurso da instância, no caso, vamos chamar aí de um servidor virtual, por exemplo, né? Então você acaba sendo obrigado a ter que escalar ele verticalmente, você precisa consumir mais recursos daquela instância. E aí também já vai te obrigar a fazer mais um shutdown, porque você precisa derrubar, aplicar a nova configuração de recurso da tua aplicação para então subir a tua aplicação novamente. Então você tem alguns problemas nas aplicações monolíticas que deram os insumos para que a arquitetura, né, de microserviço possa corrigir esses problemas ou atuar para minimizar o impacto desses problemas. Também as aplicações monolíticas, quando cai, é uma situação assim que cai tudo, né? Se essa aplicação única que está rodando ela estiver indisponível, todo o teu aplicação está indisponível, diferente de uma arquitetura orientada a microserviços. Pessoal, aquelas perguntas, quem tiver pergunta, façam no bate-papo da ferramenta, que depois a gente vai ter aí as sessões de perguntas e respostas, tá bom? Então, se vocês já tiverem perguntas, vão fazendo, vão escrevendo ali, que aí a gente já vai
consolidando aí as perguntas. Então, sobre microserviços, né? Microserviços são aqueles ambientes, aquelas arquiteturas em que você quebra o teu código e a tua aplicação em pequenos funcionalidades, né? Então, aqui eu fiz um exemplo bastante simples aqui, sem muita sofisticação, né? Mas para demonstrar do como que você explodiu aquela aplicação monolítica, no caso aqui, em 4 pequenos pedaços, né? Um pedaço de front-end, uma aplicação de front-end que vai servir os teus usuários externos via internet, né, através de um protocolo seguro, um HTTPS. Você tem uma ferramenta de back-office, né, para que o teu pessoal interno, então o corporativo, faça acesso à tua ferramenta. Um pequeno pedaço, um módulo aqui de autenticação, né, um microserviço responsável por fazer a autenticação desses outros microserviços, e um microserviço de booking, aqui eu estou usando um exemplo aqui de uma agência de viagens, né? Então, os usuários, eles acessam via front-end, fazem as suas autenticações utilizando também um microserviço, buca as suas passagens, suas reservas, hotel, quarto, e o back-office da companhia aérea ou da companhia de turismo utiliza uma outra aplicação para poder validar aqui essas bookings e também para conduzir o processo de operação, né? Então você quebrou aquela aplicação única em vários pequenos pedacinhos. Que significa que o quê? Que em caso de, por exemplo, digamos que deu uma indisponibilidade do back-office, a aplicação de back-office deu um problema. Os usuários externos, eles vão continuar comprando, eles vão continuar fazendo o seu processo ali de escolha de hotel, escolha de companhia aérea. Então, eles conseguem manter a navegação perfeitamente, sem perceber nenhum problema, porque você teve apenas um problema num ambiente de back-office, né? Um microserviço orientado ao back-office. Vantagem, então, de um sistema de microserviços. Tem baixo acoplamento de componentes, né? Então, assim, cada microserviço ele foi desenhado para fazer aquela função. Então, o microserviço de autenticação, ele faz autenticação. Ele não vai fazer mais nada a não ser autenticação, né? Ele não vai ir buscar a cotação do dólar, ele não vai ir fazer uma reserva de uma passagem no banco de dados. Então, é um microserviço que está orientado, que foi criado especificamente para fazer autenticação. Então, ele é uma pequena aplicação que cuida só da autenticação. Cada componente é independente, podendo ser desenvolvido, testado, deployado e escalado sem impactar os demais serviços. Então, da mesma maneira que em caso de você ter disponibilidade de um desses microserviços, você também tem independência quando você vai fazer um deploy de uma versão nova, quando você vai fazer um teste, né, nesse pedaço do código ou nessa aplicação, e quando você precisa, por exemplo, fazer um processo de retorno. Digamos que você fez uma atualização do código, não funcionou como você esperava, né, o teu teste funcional ou até mesmo o teu teste de performance não passou nos thresholds, né? No caso de performance, você pode definir que aquele microserviço tem que dar uma resposta inferior a X segundos. Então, o teu teste funcional e o teu teste pós-deploy consegue perceber que a aplicação passou a ser mais lenta ou mais rápida. Então, esse processo de rollback também acaba sendo mais simples, né? Porque você, ao invés de ter que fazer rollback de uma aplicação inteira, um código inteiro, você faz apenas daquele pedaço que você mudou. Então, você tem independência dos componentes da tua aplicação como um todo, e você pode tratar problemas específicos naquele pequeno microserviço. Da mesma maneira que em caso de problemas de infraestrutura, de processamento, de performance, falhas, né, ou algum problema em tempo real, você também consegue, de uma maneira mais fácil e muito mais direto ao ponto, você consegue identificar qual é o componente que está com problema, né? Porque pelo fato de ser independente, você também consegue ter essas monitorações específicas para cada um das aplicações ali em microserviços. Então, você tem uma capacidade de encontrar um possível problema muito mais fácil do que num ambiente monolítico, né? Capacidade, então, de escalabilidade, né, desse pedaço da aplicação, ela também ganha, porque você consegue escalar um microserviço de uma maneira muito mais simples, né? Começa que o microserviço ele já é uma arquitetura escrita pensando em escalabilidade horizontal nesse caso, né? Então,
num microserviço bem implementado, por exemplo, o microserviço aqui no caso do desenho de booking, né, o responsável por fazer o booking de uma passagem, né? Então, se esse componente começa a ficar numa situação de processamento alto, você consegue escalar ele rapidamente, passa pelo momento de carga alta e depois volta à situação original, né, com uma, duas, aí depende do ambiente, a quantidade de instâncias em cada um das microaplicações aqui. Uma vantagem bacana dos ambientes microserviços é que ele tem uma funcionalidade, uma abordagem, na verdade, de resiliência ao teu ambiente, que é aí que vem aquela palavra que é muito comum de falar, né, tolerante a falhas, né, uma aplicação tolerante a falhas. Existe um recurso que é chamado Circuit Breaker. Ele atua como uma espécie de disjuntor, né? Então ele é uma estratégia de escrita de código. Essa implementação ela é numa camada de código já da aplicação, né? Então a tua aplicação ela tem condições através do Circuit Breaker de suportar, né, tempos específicos de indisponibilidade de alguma dos microserviços. Digamos que o microserviço de autenticação, por exemplo, que é um microserviço que receberia um pedido de acesso, né, informando um usuário e uma senha, e retorna com um sinal positivo ou negativo, e também retorna com, por exemplo, com as prerrogativas daquele acesso, né, o que aquele usuário pode fazer. Em caso de queda desse sistema de autenticação, o Circuit Breaker, por exemplo, ele pode estar escrito no código de que as últimas autenticações elas ficam armazenadas numa plataforma de cache, por exemplo, né? num ambiente de cache. Então, o aplicativo ele teria a inteligência de perceber que a autenticação está fora e faz uso do cache enquanto o serviço de autenticação não retorna. Lembrando que são sempre por intervalos de 5 a 8 minutos, que é os tempos que se trabalha nesse tipo de situação de circuit breaker, tá? As desvantagens, então, de um ambiente de microserviço, claro que também, assim como tem vantagem, algumas desvantagens também acontecem. Chamadas, né, que antes eram realizadas em memory, passam a ser realizados via rede. Então, o que significa isso? Numa aplicação monolítica, quando uma função precisa obter uma informação de uma outra função ou de uma outra operação do código, né, ele faz essa chamada em memory, na própria máquina, na própria instância. Então, acaba sendo uma situação local, né? Quando você está com microserviços, você obrigatoriamente faz esse processo de troca dessas informações via rede. Então, você tem que ter uma latência baixa para não apresentar problema na tua aplicação como um todo, né? Porque você deixou de fazer chamados via memória e passou a fazer chamado via rede, via API, né? Via web services, via troca de um arquivo XML, um arquivo JSON. Desvantagem, em linhas gerais, a aplicação acaba sendo um pouco mais complexa, porque você tem várias aplicações, né? Então ela acaba, em alguns casos, dando uma complexidade um pouquinho maior para o teu ambiente. O deploy ele é um pouco mais delicado, pois envolve containers e virtualização, né? Então, o microserviço ele está muito colado com essa questão dos containers. Então, o deploy ele acaba sendo um pouquinho também mais delicado, exige uma atenção maior. Mas com as ferramentas de automação, com as esteiras DevOps, né? Com essa estratégia de automatizar também os deploys, o deploy mais delicado acaba sendo um deploy comum como qualquer outro, porque tudo é feito de forma automatizada. Times maiores para manter os códigos, né? Então você acaba tendo times maiores por conta de que em algumas situações esses microserviços eles podem estar escritos, né, em diferentes linguagens. Isso é uma outra vantagem também dos componentes dos microserviços, porque você pode ter diferentes linguagens aqui nesses microserviços, desde que eles falem o protocolo
API, né, desde que usem API para fazer a troca das informações. Mas, a princípio, você poderia muito bem ter um ambiente de autenticação, um microserviço de autenticação escrito em Python, por exemplo, e um microserviço de front-end escrito em JavaScript, PHP, alguma outra linguagem web que permita isso daí. Então, você pode ter diferentes também plataformas de desenvolvimento nos microserviços. Por conta disso, que uma das desvantagens é que você acaba tendo que ter um time maior, né? Porque você tem diferentes linguagens além do teu microserviço. Skills de times técnicos variados, né? A stack é mais heterogênea. Porém, se você adotar uma estratégia de escrever os teus códigos sempre usando o mesmo stack de linguagem, você acaba também superando aí e minimizando essas desvantagens, tá bom? Mas as vantagens em si do ambiente microserviços, de uma arquitetura orientada a microserviços, ela acaba sendo muito mais positiva do que o efeito negativo das desvantagens. Vamos passar para frente. Então, agora a gente vai falar de sistemas orientados a eventos. Em inglês, Event Driven, né? O nome que vocês vão encontrar com mais facilidade em documentação aí na internet, caso vocês tenham interesse em ler mais sobre o assunto. Então, o sistema orientado a evento, ele tem ele usa o evento como uma entidade, né? Então, o que é um evento? A literatura clássica diz que é uma mudança de estado significativa no software ou hardware de um sistema. O que vem a ser isso daí? Eu vou dar um exemplo. Quando você está numa situação de processamento e você tem um consumo de CPU acima de, vamos botar aí 80%, chegou a 82%, você passou a ter um evento, né? Então, é porque teve uma mudança significativa do estado do hardware, né? Você alterou o hardware, ele teve uma alteração e gerou um evento. A mesma coisa pode ser, por exemplo, um arquivo novo que foi gerado, né? Então, é muito comum os nossos clientes terem, por exemplo, recepção de arquivos de origens remotas, de outras entidades e arquiteturas que trocam arquivos de um lado para o outro, né? Então, quando esse arquivo que você recebeu chegou no teu file system, ele passa a ser um evento. Ele é um evento, né? Um arquivo que foi criado, um arquivo que foi alterado, né? Um arquivo que foi removido. Isso é caracterizado como um evento para um sistema aí orientado a evento. Também ele pode ser de origem interna, né? Então pode ser um sensor, pode ser um processo da tua máquina, pode ser um ambiente de monitoração gerando eventos, ou pode ser um arquivo, como eu falei agora há pouco. E também pode ser externo, né? Pode ser um botão de mouse, pode ser uma funcionalidade no teu website que o teu cliente vai lá e clica num botão, esse botão gera um evento, né? E aí passa a gerar o fluxo das ações, que aí cada evento tem a sua organização. A arquitetura, né? Então, a arquitetura de um ambiente orientado ao evento, ela tem dois grandes atores, né? Dois grandes papéis, que seriam os produtores da informação e os consumidores. Né? Nas clouds públicas, vocês vão ver muito esse termo pub/sub. O Google usa o pub/sub, inclusive, em nome de produtos, né? Então, o pub/sub significa publisher e consumers, né? Então, você tem os publicadores dos eventos, que são aqueles caras que geram a origem do evento, né? E você tem os consumidores, que são aqueles que consomem o evento e que fazem o próximo passo, no caso. Eu coloquei aqui do lado direito um fluxo de eventos, que é o que a gente vai usar no laboratório, tá? No laboratório que a gente vai fazer hoje, no fim da apresentação, a gente vai simular um ambiente de IoT num parque nacional hipotético de preservação ambiental. Então, a gente vai ter sensores nos animais, nas espécies, nos indivíduos, a gente vai ter sensores de água e de calor, para monitorar a situação do parque, tá? Então, aqui, esse gráfico que vocês estão vendo é um fluxo que tem os gatilhos, que são do lado bem esquerdo ali, em azul, né? Do lado direito, a gente tem os elementos que coletam as informações de umidade, de temperatura, do pH da água, o nível da água, e também os índices de CO2
né, que vão ser os índices que a gente vai usar para as fontes de calor do Parque Nacional que a gente vai simular. Então, aqui tem um exemplo de fluxo, né, o evento começa do lado esquerdo e faz o sentido esquerdo-direito, tá bom? Então, a gente encerra esse bloco dos sistemas orientados a evento e microserviços, e aí a gente passa então a falar um pouco sobre IAC, né, infraestrutura como código. Por quê? Porque a infraestrutura como código ela está diretamente associado e atrelado a ambientes de microserviços e ambientes orientados a eventos. Mas você também consegue gerenciar a tua aplicação, sistema monolítico, através de código também, tá? Então, não é excludente essa abordagem. A infraestrutura como código te permite também gerenciar ambientes monolíticos, tá bom? Aqui eu estou usando um fluxo também, né, de IAC, é usado aqui pela Activity, a gente tem esse fluxo já implementado, todos os nossos projetos relacionados à cloud pública já nascem já nessa concepção de infraestrutura como código, né? Então a gente não cria nada lá no painel, no mouse, a gente tem aí os códigos para fazer a criação dos ambientes dos nossos clientes. Nesse caso, a gente usa o Terraform, né? O Terraform é uma plataforma, um framework de desenvolvimento de código para criação de infraestruturas, né? Então, você consegue, através de um código, criar uma infraestrutura em qualquer uma das clouds. No caso aqui, a gente colocou ali a AWS, Azure e o Google. Uma coisa bastante bacana é que o código, desde que você respeite as sintaxes, né, e a organização do código, você consegue, de certa maneira, abstrair essa camada do provedor da cloud, né? Então, o teu código ele acaba sendo um código que ele pode ser aplicado para qualquer uma das clouds, desde que você altere o provedor, né, no teu código. Lá no código vai ter um lugar em que você informa qual é o provider daquela infraestrutura. Então, você consegue, através de um código, rodar ele AWS, Azure, Google, e aí o framework se encarrega de fazer essa abstração, né, de na hora da implementação ele vê qual que é a cloud. Aqui eu coloquei alguns pedaços de código, tá? Como que é escrito o código. Então é uma sintaxe aqui YAML, né? O Terraform ele tem também uma regras, né, de você escrever o código. Esses códigos que estão aí na tela, eles criam do lado esquerdo, aqui em cima, no topo, do lado esquerdo, é uma criação de uma VPC, né, uma instrução para criar uma VPC com uma subnet, com um bloco seed, né, de endereços IPs. Do lado direito, aqui no meio, a gente tem então uma instrução de como faz para criar uma subnet, né, de você quebrar ali o teu grande bloco da VPC. Aqui você está dando uma instrução para ela de que ela tem um IP público na hora de subir, né? Então ela é uma subnet pública. Nas clouds você precisa ter muito cuidado em relação a uma subnet pública ou privada, porque você pode ou abrir brechas gravíssimas aí de segurança na sua aplicação, ou você também pode subir uma subnet que as suas máquinas não têm conectividade nenhuma com a internet, que em alguns casos também atrapalha, porque até porque por conta das arquiteturas de microserviços e muitos serviços que vocês vão precisar consumir que não está na tua infraestrutura, não está na tua VPC, está fora, né? Você consome através de uma URL. Então acontece que a tua subnet privada também vai precisar ter que acessar a web, né? O código também pode fazer isso. Aqui embaixo tem um link no GitHub, pessoal, de um código que tem essas instruções. Quem tiver interesse depois em dar uma olhada, baixa lá no GitHub e consegue implementar aí um stack bacana na AWS de VPC, subnet, roteamento, né, security group, EC2, load balance, nesse código aqui embaixo, aqui no endereço. O Terraform, então, depois que você escreve o código, você precisa planejar a tua implementação, o deploy, né, que é o plan. Então, você dá um Terraform plan aqui embaixo, né, no lado esquerdo, na parte inferior da tela, vocês vão ver ali o Terraform plan, né.
Então, esse é um comando que você faz depois que você escreveu o seu código. Esse comando ele vai ler o teu código, vai abstrair essa informação, vai confrontar com o que tem lá na AWS, né? Vai fazer um depara e vai validar se o teu código está ok, se está dentro da sintaxe, se está dentro das limitações que você tem lá do teu usuário ou das tuas permissões na cloud, e vai te dar um sinal verde para implementar. Esse é o resultado padrão aqui embaixo, né? Quando você dá um Terraform plan, e aí na sequência você faz um apply desse plano, né? Você gerou um plano, uma saída num arquivo em que tem todas as instruções do deploy do Terraform. E aí na sequência você faz um apply, né? Então tudo aquilo que ele planejou com base no teu código ele sobe para a cloud. Por isso que acaba sendo uma situação rápida para subir uma infraestrutura como código, né? Você, claro, obviamente, tem todo um trabalho de escrita desse código prévio, porém, uma vez que esse código está pronto, a aplicação e a criação dessa infraestrutura acaba sendo muito rápida. Voltando um pouquinho sobre a infraestrutura como código, lembrando que a infraestrutura como código você pode gerenciar tanto as fundações da tua cloud pública, né, ou de uma cloud privada também, em alguns casos, do ponto de vista de configurar a VPC, subnets, roteamento, EC2, né, máquinas virtuais, mas você também consegue configurar sistemas operacionais já implementados, né, através da infraestrutura como código. Ela tem uma camada de abstração em que você consegue fazer instalação de pacotes, você consegue fazer a gerência em si dos pacotes do ponto de vista de atualização, remoção, instalação de novos pacotes, tudo de uma maneira abstrata. Você simplesmente fala para o código que você quer que as máquinas que estão nos targets tenham, por exemplo, uma aplicação específica instalada. E aí a abstração do código se encarrega de entender que lá na ponta é um Linux CentOS, é um Linux Red Hat, ou é um Linux Ubuntu, ou é uma máquina Windows. Né? Então, o código ele tem essa camada de abstração. Uma função de, por exemplo, de copiar um arquivo de uma origem qualquer para um destino, e esse destino faz parte do inventário das suas máquinas que estão sendo gerenciados pelo código, esse módulo de cópia e transferência do arquivo ele é abstrato. Então, na hora que ele vai fazer a implementação ou enviar o arquivo, a própria plataforma de infraestrutura como código se encarrega de fazer essa abstração. Vamos então falar um pouquinho sobre Docker. Tá bom? O Docker é uma ferramenta utilizada para gestão de containers, né? Criação de containers. O Docker, então, gente, ele é open source, né? Ele é free software, ou seja, você pode utilizar o Docker sem precisar diretamente pagar uma licença, né? Você pode, claro, contratar os serviços profissionais da Docker, mas você pode rodar dentro de casa um Docker sem ter que se preocupar com licença, né? Completamente legal, seguro e operacional. O Docker ele surgiu de um projeto chamado LXC, Linux Containers. É um projeto antigo, já que roda em kernel Linux, que já fazia, antes do Docker, essa questão dos containers. Tá? Os containers na tecnologia, eles são ainda mais antigos. Eu me recordo início dos anos 2000, de trabalhar já com containerização em ambientes Unix, né, com o Jails. Né? Existe uma metodologia chamada Jails nos Unix que fazem justamente os containers. O Docker ele teve algumas funcionalidades que eles colocaram no ecossistema que deu esse boom gigante e fez com que ele se tornasse popular. Ele é um empacotador de ambientes, porque ele pega várias camadas de bibliotecas, de binários, né, e gera uma imagem com a tua aplicação. Ele tem portabilidade de hardware, né? Então o hardware acaba sendo você pode rodar num ARM, né? Uma imagem Docker, você pode rodar num Intel, então você tem portabilidade de hardware. E também portabilidade de hardware no sentido de que você pode rodar dentro da tua casa, on-premises, nas máquinas que vocês possam ter dentro de casa, e também pode rodar dentro de uma máquina virtual já, numa cloud. Você
pode rodar dentro de uma instância, de uma VM, então ele também tem essa portabilidade de onde que ele está sendo rodado. Facilidade para deploy, rápido startup, kernel já up, significa que o quê? Que quando você vai subir um container, um serviço em Docker, ele sobe rápido, porque toda aquela camada de sistema operacional, de kernel e de recursos de hardware para a tua aplicação, ela já está up, ela já está operacional. Então acaba que você tem um startup da tua aplicação muito rápido. Escalabilidade de aplicações web, databases e back-end. Então, ele foi escrito pensando em escalabilidade. Você consegue rapidamente clonar e reproduzir um microserviço rodando num container. Aqui eu coloquei um comparativo, né, um deparo aqui de aplicação em container e aplicação em virtual machine, né, em máquina virtual, seja independente de hypervisor, tá? Não vou entrar no mérito de qual hypervisor a gente usa aqui, mas a ideia é passar um comparativo entre você rodar a sua aplicação num container ou numa máquina virtual. Quando você roda a tua aplicação num container aqui está do lado esquerdo, tá? Você está compartilhando o mesmo kernel com os demais containers, com as demais aplicações. Então, acaba tendo um compartilhamento, né, do kernel do sistema operacional para que as aplicações possam subir. A comunicação dos containers ela é feita direto via system call, né, que é uma chamada de hardware, uma chamada via sistema operacional do hardware, por conta de que cada uma das aplicações containerizadas, ela é um processo dentro daquele host. Ela não é uma máquina virtual. Então, pelo fato de ser um processo, né, de ter esse status, ele consegue fazer chamadas de hardware via system call. Então, ele não paga o pedágio do hypervisor, por exemplo. A aplicação chama o hardware para executar alguma coisa que precisa de memória, que precisa de CPU ou que precisa de disco. Então, ele chama isso diretamente por conta de que ele é um processo no sistema operacional hospedeiro. Então, esse pedágio do sistema operacional hóspede, no caso de uma VM, não existe essa camada. Pode rodar diferentes sistemas operacionais, tá? Então você pode ter, por exemplo, nesse host que tem o Docker, com todas essas containers, você pode ter num container um CentOS, no outro container você pode ter um Red Hat, né? E assim por diante. Desde que eles façam uso da mesma versão de kernel, tá bom? O host, hospedeiro, do caso das aplicações, ele tem uma visibilidade muito maior do que está acontecendo, né? Porque ele tem acesso direto ali ao processo. Uma coisa bacana dos containers é que eles compartilham imagens e camadas de recursos do kernel, né? Então, uma biblioteca, por exemplo, que faz essa comunicação do sistema operacional com o hardware, ela é virtualizada e essa biblioteca acaba sendo usada por todos os containers. Então, você não precisa ter a mesma biblioteca reproduzida em todos os containers. Não, eles fazem uso da mesma. Então, você também economiza disco aí, né? Porque você acaba compartilhando recursos e código, né? Numa situação de virtual machine, de máquina virtualizada, cada máquina virtual tem o seu próprio kernel, né? Então você pode ter uma máquina virtual com kernel Linux, uma máquina virtual com kernel Microsoft Windows e uma outra com um outro sistema operacional. Por conta de que ele é uma VM, então cada uma tem o seu próprio sistema operacional. Pensando em gestão, quando você está numa aplicação em container, você não tem a gestão do sistema operacional de uma máquina virtual, por exemplo, para cuidar, porque o próprio host do Docker ele se encarrega de fazer isso, né? Numa situação também de máquina virtual, essa comunicação da tua aplicação com o hardware para fazer o uso dos recursos do hardware acaba tendo que passar pelo nível de abstração do hypervisor. Então você tem ali uma perda de performance. Da mesma maneira que um hardware, por exemplo, que vai comportar as máquinas virtuais, ele precisa ser muito mais potente do ponto de vista de recurso, de memória e CPU, que uma máquina ou um host que vai suportar aplicações em container. Porque quando você roda em container, você não precisa demandar
recursos do teu hardware para subir os sistemas operacionais de cada um dos containers, porque ele faz uso do sistema operacional do host. Então, você não tem mais um sistema operacional para gerenciar. Quando você está numa VM, já existe o papel do sistema operacional guest, né? No caso da VM, o sistema operacional que roda na VM. Então, acaba que isso, numa situação de container, não existe esse sistema operacional. Você dá o bypass nesse processo. Isso acaba fazendo com que a tua aplicação também fique mais rápida, mais performática, e até mesmo o próprio hardware também, porque na hora de você usar o hardware, você vai fazer uso dele no máximo, né? E no máximo, no máximo. Por quê? Porque digamos que você tenha duas aplicações para subir como microserviço. Quando você vai subir via Docker, essas duas aplicações, elas vão fazer uso do sistema operacional do host, que já está online, então acaba que a quantidade de memória para cada uma das aplicações, ela é menor do que a capacidade de memória para, por exemplo, duas VMs. Se você vai subir uma VM para então rodar a tua aplicação, você precisa pensar na memória da tua aplicação e na memória do sistema operacional guest também. Então você acaba consumindo mais memória do teu host, pelo fato de você estar numa VM e não num container Docker. Então acaba que o hardware, né, o investimento que você fez no hardware, ele acaba sendo usado no limite do limite, porque você está usando o hardware no máximo, né? Hoje, as clouds públicas, o Google, por exemplo, não usa VM na hora que te entrega uma máquina virtual, ele te entrega um container Docker. Quando você contrata uma VM lá no Google, ele está te entregando um container Docker, na verdade. Ele não está te entregando uma VM, né? Aqui do lado direito, pessoal, eu estou colocando um senhor que se chama Malcolm. Ele foi o responsável por iniciar o processo de container na indústria naval de carga, né? Isso nos anos 70. Nos anos 50, os militares já usavam a estratégia de colocar os seus materiais dentro de caixas metálicas para carregar para um lado e para o outro. Porém, esse senhorzinho aí teve a ideia de usar essa estratégia e nesse mercado de cargas, né, de transporte marítimo. Que antes o transporte marítimo era uma bagunça, né? Era igual o porta-mala do nosso carro quando a gente vai viajar, né? Vai jogando as coisas lá para dentro. Depois, na hora de tirar, é um sufoco. A mesma coisa, o transporte marítimo era assim também, até eles criarem aí essa estratégia dos containers, tá bom? Isso aqui é mais o caráter aí de informação. O Docker usa os containers da tecnologia, tem como conceito também os containers ali do transporte marítimo, tá bom? Aqui, pessoal, são os números de uma pesquisa feitos pelo Docker, né? Pela empresa que criou o Docker. Eles dizem que na pesquisa retornou que 65% das organizações têm desafios para manter as suas aplicações legadas, né? Então, é uma realidade presente em uma boa parte das organizações que foram alvo da pesquisa. 59% tem desafios por conta da inércia e do legado, né, da infraestrutura. Então, significa que são aqueles ambientes legados, né, com sistemas operacionais antigos, um back level grande já de tecnologia. Você tem um código escrito numa linguagem que já está depreciada, né, que já foi atualizado várias vezes, um código que na maioria das vezes, se você tentar rodar ele numa versão atualizada daquela linguagem, ele já não vai rodar mais, porque ele tem funções que já não existem mais, que foram substituídas, que foram removidas, que foram, enfim, você acaba ficando refém, né, daquela versão antiga da tecnologia. Então, isso é um número grande também de organizações que têm esse problema. A gente tem aí 44% das organizações da pesquisa já estão adotando os microserviços, tá? Já é uma realidade para 44%. 39 delas estão modernizando as aplicações legadas, então significa que é um processo de reescrita, né? Um refactor aí da tua aplicação para uma situação de microserviço. 71% está ou utilizando ou planejando usar o Docker para colocar a sua aplicação legada dentro de um container. Em alguns casos também é possível, tá? Você pegar uma aplicação legada e jogar dentro de um container.
você, claro, não vai substituir alguns problemas da tua aplicação legada, mas você consegue jogar ela num container e você consegue ter essa portabilidade da aplicação rodar em diferentes hardwares, né? E 78% das empresas alvos da pesquisa estão planejando usar o Docker para construir as aplicações orientadas a microserviços, tá? Então, o Docker é um framework, uma ferramenta que vem sendo muito utilizado para implementação de microserviços. Vamos adiante, pessoal. A gente já está aqui há 47 minutos, legal. A parte de conceito eu já concluí, né? Dando o conceito de microserviços, de Docker, de como que essas abordagens e essas estratégias facilitam aí a sua ida para as clouds, né? As clouds públicas hoje elas têm linhas de produtos específicas para ambientes de microserviços e ambientes orientados a serverless, né? Que são aqueles ambientes que não existe um servidor por trás, é tudo orientado a evento, tudo orientado a funções, orientado a chamadas e respostas. Então agora a gente vai fazer o hands-on do laboratório, né? Vamos fazer um laboratório, a gente vai subir aí uma aplicação na cloud, a gente usou aqui nesse caso a AWS para fazer o processo, e a gente vai subir também tudo via código para mostrar para vocês como que é rápido, né, a implementação desses recursos na cloud quando você está utilizando código. Aí eu coloquei umas brincadeiras aí, um pouco menos de conversa e um pouco mais de ação, né? E aí o nosso caro Fausto Silva ali com o bordão clássico traduzido aí para um inglês coloquial aí. Bom, um pouco então sobre o laboratório que a gente vai fazer agora, pessoal. A gente vai simular um parque nacional de preservação ambiental, tá? Com diferentes sensores, né, que são as things, a gente vai chamar de thing, né, as coisas do IoT, os diferentes sensores que a gente vai colocar para rodar aqui nessa simulação agora. A gente vai ter sensor nos indivíduos, né, nos animais. Os animais, a gente vai monitorar os sinais vitais, a temperatura corporal e a localização do animal. Sensores em fontes de água, então a gente vai controlar a qualidade da água, né, a qualidade do pH da água, o fluxo, né, existem sensores que medem o fluxo de um rio, por exemplo, de um curso d'água, né, então ele consegue perceber se aquele fluxo baixou, diminuiu, se está dentro do comportamento esperado, da mesma maneira que o nível da água também. Então a gente vai medir sensores de calor, fumaça e fogo, é um outro tipo de sensor que vem sendo usado em alguns parques lá fora, né, que são sensores de gases, né, eles percebem que os índices, por exemplo, de gás carbônico, de CO2, eles cresceram, né, então ele percebe que pelo fato de ter esse índice ter sido aumentado, ele entende que tem fogo, e realmente, né, a combustão elimina alguns gases que o sensor pega, então o sensor identifica que aquele gás aumentou e que está diretamente ligado a fogo, e ele gera uma ação, porque fogo em parque de preservação, né, não é uma coisa legal. Tem alguns casos de machine learning e inteligência artificial, tá, pessoal? Isso a gente não vai fazer hoje na prática, mas eu coloquei ali porque são cenários que existem hoje do IoT em parques, né, e que está sendo colocado aí em operação isso daí lá fora, que são o machine learning para capturar imagens daquelas câmeras trap, né, as armadilhas de câmeras dos parques, né, são câmeras que ficam espalhadas no parque, captando movimento e gerando imagens. Então, através dessas fotos dos animais e pelo padrão da pelagem dos indivíduos, que existem animais, que, assim como a gente tem a impressão digital, né, que é que é uma identificação única, né? A minha impressão digital ela não é igual a de ninguém, a minha impressão é única, né? Então, a pelagem dos animais, no caso, no Brasil, aqui, a onça pintada, o padrão das manchas no rosto, ele é igual e único para cada indivíduo. Então, através do padrão da pelagem, a machine learning consegue identificar quem é aquele indivíduo que passou na foto e começa também a fazer o tracking dele, associa com os sensores de localização
e aí tem aí o tracking completo daquele animal, por onde ele passou, onde é que ele estava, vê a situação de saúde dele, faz todo o controle. Também tem sensores que, através de machine learning e inteligência artificial, fazem captação de áudio, né? Então, são grandes microfones que são colocados nos parques e eles ficam captando o áudio do parque em busca de padrões de áudio diferentes dos comuns, né, do parque. Vou dar o exemplo de arma de fogo, por exemplo. Se alguém entrar no parque que está sendo monitorado com aqueles sensores de captação de áudio, e der um disparo de fogo, né, o machine learning e a inteligência artificial, eles conseguem perceber que houve aquilo ali e gerar um evento, né? Aí voltamos aos sistemas orientados a eventos. Então ele gera um evento dizendo, pessoal, escutamos barulho de arma de fogo no sensor em tal lugar do parque, né? Tomem alguma ação, façam alguma coisa. Tá bom? Então esses sensores aqui a gente vai criar com o Docker e numa ferramenta chamada Node-RED, é uma ferramenta free software, vocês podem utilizar ela sem pagar licenciamento, né? E é uma plataforma de escrita de código orientado ao evento. Eu vou mostrar ela para vocês na prática aqui, é uma ferramenta que é usada para a construção de sistemas orientados a evento, principalmente IoT, em sensores, né, em dispositivos que ficam nas pontas, nas origens dos eventos. A gente vai subir, então, a Thing, as coisas na AWS, né, via Terraform. Então, a gente vai subir a coisa no Terraform e vamos subir também as rules, né, as actions, ou seja, que são as respostas dos eventos para tomar uma ação. Essa resposta do evento, ela vai ser através de uma função lambda, a gente vai criar também utilizando uma ferramenta free software chamada Serverless, é um framework de desenvolvimento para aplicações serverless. E a gente vai subir funções lambda para justamente fazer esse alerta dos sensores para a gente aqui em tempo real da apresentação. A gente vai usar um bot Telegram para fazer essa comunicação, tá? Então, o bot ele vai ser responsável por enviar os alertas. Tudo isso através das funções lambda. O lambda, o sensor gera a informação, manda para o IoT Thing, o Thing toma a ação com um determinado threshold, a gente vai mostrar para vocês lá também, e aí chama uma função lambda que vai fazer o papel aí de notificar um grupo, né, do Telegram e vai mandar os alertas num grupo. O grupo do chat do Telegram, né, ele está aí na tela, a colega que está fazendo a gestão aqui da webinar, ela vai publicar ali no bate-papo essa URL para que vocês possam entrar no grupo, tá? E interagir com o bot. Esse bot aqui está no código também. Eu também vou compartilhar o GitHub do código para que vocês possam baixar e testar aí nos ambientes de vocês. Vocês vão poder testar isso daqui também dentro de casa e a gente vai prover os códigos para vocês, tá? Eles vão estar disponíveis para vocês baixar. Então vem um bot Telegram junto também. Depois, se vocês quiserem pegar o código, ele está escrito em Python, vocês podem melhorar ele para precisar criar um bot simples, alguma coisa, ele está lá a funcionalidade. Bom, para terminar aí essa parte teórica, eu trouxe uma sentença que foi escrita por um profissional de tecnologia que se dedicou aí a escrever sobre sistemas orientados a evento, né? Ele tem uma carreira acadêmica aí nesse meio, então essa frase ele escreveu num trabalho acadêmico, né? Que a verdade é o log. Então, quando você está trabalhando com sistemas orientados a eventos, serverless e microserviços, você tem que dar muita importância para o log, né? Então, a verdade está lá no log. Então, isso é uma chover no molhado, né? Mas é muito importante vocês darem atenção grande para a questão do log no momento e na hora de escrever e criar aplicações orientadas a microserviços, tá bom? E aqui eu tenho os meus agradecimentos, mas eu vou começar então no nosso laboratório. Eu vou começar mostrando para vocês, pessoal, o repositório do código, tá? Aqui está o repositório do código. Ele está no GitHub.
Eu vou compartilhar no bate-papo para que vocês possam, se vocês já quiserem ir baixando agora o código, vocês já podem. Eu escrevi no bate-papo, a Érica vai compartilhar com vocês ali, tá bom? Então esse aqui é o código, tá? Ele tá bem documentado aqui a implementação, o README por passo, né? Então a gente vai fazer o passo a passo aqui do repositório. Lembrando que você precisa ter na sua máquina aí instalado, já configurado, o AWS CLI, né, o command line da AWS. Então é interessante você ter já ele instalado com as suas credenciais e já funcional. Aqui tem um link para que você possa fazer a configuração do CLI na sua máquina. Da mesma maneira, o Docker e o Docker Compose, você precisa ter já eles instalados. E o Serverless também, porque é uma ferramenta que a gente vai usar para construir as funções lambda, que vão ser as ações, né, os que vão tomar ação. A gente vem aqui, então, e copia o comando para clonar o repositório. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas vou ter que apelar para uma linha de comando, né? Porque, como a gente está falando em código, nada mais natural que a gente vir aqui para uma telinha preta, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou criar uma pastinha, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui chamado Activity Webinar. Vou entrar na pastinha, né? Não tem nada na pastinha, ela tá limpa. E vou, então, clonar o meu repositório. Ó, já teve colega já entrando aí no chat do Telegram. Tá bom? Então a gente clonou o repositório, tá ali ele. Tá? Então ele tem 3 pastinhas. Tem um arquivo de README, que vocês podem consultar ele em tempo aqui de implementação, ou vocês podem usar o browser lá para poder ler. Mas a princípio o README está ali, você consegue ter todas as notificações, né? Todas as instruções do deploy, o arquivo de licença e as pastinhas do Docker, contendo toda a camada dos sensores, a gente vai subir via Docker. O serverless a gente vai usar para subir as funções no Lambda, e o Terraform a gente vai usar para subir a camada de IoT lá na AWS. Usando aqui, então, o README do nosso código, o primeiro passo depois de clonar o repositório é configurar as funções Lambda, editando esse arquivo aqui, ó, serverlessenv.yml, tá bom? Essa tela preta aqui, pessoal, é uma máquina virtual, é uma VM lá no Google, tá? Então a gente está usando uma máquina virtual no Google para simular o Parque Nacional, e a AWS vai ser onde vai estar a infraestrutura de IoT. Então a gente vai no serverless, vou dar um clear aqui na tela, e o meu arquivo está ali, deixa eu dar uma olhada no tamanho que ele está. Ops. Beleza. Eu já fiz uma cópia do meu arquivo das minhas configurações, tá, pessoal? Aqui em config, serverless.env. Beleza, esse arquivo que eu copiei, ele já está configurado com as credenciais corretas do meu bot do Telegram, tá? Vocês precisam criar um bot do Telegram para configurar a função do Lambda. Eu vou abrir o arquivo serverless aqui para vocês verem o conteúdo dele. Olha aqui, ó, serverless env, tá vendo? Então ele tem aqui, ó, vou aumentar para ficar melhor aqui. Então ele tem uma linha Telegram Token, que é onde você vai colocar o token do seu bot, né, uma chave de acesso aos sistemas do Telegram. O Telegram também, pessoal, ele é um concorrente do WhatsApp, mas ele é um sistema orientado a evento, né? Uma mensagem que eu mando para alguém é um evento, uma resposta é um evento, e o bot nada mais é do que um mecanismo automático para ficar gerenciando esses eventos. Então você vai botar aqui o token do teu Telegram e também o Chat ID. Chat ID é para onde que você quer que o Telegram responda, né? Então é o ID do chat. Pode ser um grupo, pode ser um usuário único, pode ser, aí vai depender do teu código. Aí o céu é o limite. Você pode mandar uma mensagem para vários grupos, para vários indivíduos, enfim, fica uma situação sem limites aqui.
Vamos voltar lá para a nossa linha de comando. Beleza, então a gente já configurou o serverless. Vamos dar mais uma olhada no README, ver se a gente não está esquecendo de nada. E aí a gente faz o deploy das funções Lambda lá na AWS. Aqui eu estou com a console da AWS, pessoal. Eu vou entrar no Lambda para vocês verem como é que está lá agora. E aí depois a gente cria as funções. Estou abrindo aqui a console do Lambda. Vou aguardar um instantinho, beleza. Ali estão as funções de QA, tá vendo? A gente vai remover essas funções. Não precisa, a gente vai criar as funções novas aqui. Vamos lá. Detalhe, toda a configuração dessas funções e do deploy, ele fica presente, todas as configurações não, mas todas as instruções para que o deploy seja feito ficam nesse arquivo aqui do serverless. Eu vou trocar aqui a versão do Python, porque o Python que está nesta máquina que eu estou testando está com o 3.6 e não o 3.7, tá bom? Então, eu só estou alterando aqui o runtime para 3.6 para não ter problema. Mas aqui você altera para o runtime que você tem na sua máquina aí. Qual é o Python, no caso? O binário do Python. Se está com 3.7, 3.6 ou a versão que você tem aí. Tá bom? Então, beleza. O README nos fala que a gente tem que instalar as dependências do Node, né? O serverless ele é orientado a Node.js. Então, você precisa instalar as dependências através desse comandinho, npm install. Ele vai pegar o arquivo de instrução do teu código e vai baixar ali os pacotinhos que você precisa para gerar a build, né? Então, beleza, já instalou os pacotes. Agora a gente faz um serverless deploy, tá? Esse deploy aqui, ele já vai consolidar o teu pacote localmente, vai gerar o teu pacote de deploy localmente e vai, na sequência, jogar para a AWS, já criando aí as funções. Então, vamos aguardar. O que ele faz? Ele compila, ele gera um arquivo zip, né, do teu código, ele faz o upload para o S3, as funções do Lambda, elas são armazenadas no S3, né? Esse bucket, ele está atrelado à tua função, ele não é um bucket normal para você não consegue ver ele lá no teu dashboard, porque ele é um bucket atrelado à função. Porque a tua função precisa consumir disco, né? Por mais que ela seja uma função serverless, ou seja, não tem um servidor por trás, essa função não está disponível 24/7, ela precisa ter o disco para armazenar o código, né? Então, você tem um S3 aqui por trás fazendo esse trabalho de armazenar o teu código. E você tem também o CloudWatch para monitorar, para armazenar os logs, né? Então, ele cria um grupo de logs no CloudWatch para consolidar os logs da tua aplicação. Então, você tem o Lambda faz uso, nesse caso, não só do Lambda, mas do S3, do CloudWatch, de vários outros produtos aí da AWS. Aqui já está quase terminando, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Ele fez o upload do S3 para um stack lá de CloudFormation. Então, o serverless ele faz esse depara, né? Ele pega o teu código Python, as tuas instruções, e gera aí um CloudFormation para poder fazer o deploy lá na AWS. Isso tudo é feito de maneira abstrata, transparente, pela plataforma do serverless, tá? O site do serverless, eu vou colocar aqui, HTTPS, aí a Erika compartilha com todos. Mas se vocês botarem no Google aí serverless.com ou só serverless, ele vai te dar o endereço da ferramenta. Bom, esse aqui então fez o deploy já das funções, tá? E ele te retorna os endpoints daquela função, ou seja, o endereço é o URL que você faz o invoke, né? Que você chama a função. Como a gente está trabalhando com o Telegram, eu preciso setar o webhook do Telegram. O webhook é uma outra informação legal, porque o webhook ele é uma configuração que você faz no Telegram, dizendo para o Telegram que se acontecer alguma ação, algum evento relacionado ao meu bot, eu quero que você acesse uma URL específica. Então você seta o webhook, né? Que seria um gatilho, ou hook de gancho, né? Então, se alguma coisa acontecer, você chama o webhook. E aí o webhook se encarrega de receber a mensagem que o bot recebeu
e fazer a tratativa da mensagem. Muito obrigado. Eu acabei de receber um café aqui, pessoal. Então eu vou copiar essa URL, tá vendo? Copie sempre esta segunda URL, set webhook, final dela, porque é através dessa URL que vocês vão fazer, a função lambda vai setar, né? Ó, tá vendo? O nosso bot começou a responder. O bot, quem está no grupo, pessoal, se vocês digitar qualquer coisa, o bot vai responder a mesma mensagem que vocês, ele vai responder igual. Se você falar oi, ele vai falar oi. Se você escrever lá teste, ele vai retornar teste. Então aí quem está no grupo e quiser já brincar com o bot, já pode brincar. Bom, então a gente já setou as funções lambda, né? A gente já construiu, na verdade, as funções lambda. Se a gente vir aqui no nosso painel, a gente vai ver que as funções lambda cresceram, o número delas, né? E a gente tem 6 funções agora. 3 delas são QA, né? A gente pode ver pelo nome aqui, o QA, com Python 3.7, e as novas que a gente criou agora usando o Python 3.6, por conta de que o lugar onde eu estou criando não tem o Python 3.7, só tem o 3.6. Mas como aí que entra, vocês começam a perceber a nuance do código, né, pessoal? Então, um código que foi escrito para subir aplicações no Lambda, você numa única linha, você consegue alterar a instrução de qual é o runtime que você está usando. Se você está usando Python, qual a versão do Python, ou um outro runtime qualquer. Então, o código tem essa abordagem de você ter uma facilidade de mudar um stack total de deploy com uma única linha, né? Essa é o bacana do código, que é a hora que o conceito da infraestrutura como código fica na cabeça, a hora que você dá o próximo passo para entender o que é o infraestrutura como código, o céu é o limite, né? Você passa a ter recursos aí fantásticos para gerenciar a sua infraestrutura. Tá bom? Então a gente criou as funções Lambda aqui de produção, que foram esse deploy que a gente fez, né? Via serverless. E segundo o nosso manualzinho passo a passo, aqui no nosso README, vocês já provavelmente já têm acesso ao código. Se vocês quiserem baixar, já baixem já. Se quiserem ir fazendo em paralelo aqui também, fiquem à vontade. Tá bom? Então a gente já fez o passo 3 e a gente setou, né, o webhook do Telegram. O próximo passo é a gente pegar as informações das funções que a gente acabou de criar, para que a gente possa configurar, então, o deploy da thing, né, da coisa. Primeira coisa que a gente tem que pegar é o ARN, né, o ID, ou o código dessa função da AWS, para a gente configurar o nosso deploy. Aqui tem o comando, tá, pessoal, que vocês vão usar para pegar essa função, ou para pegar a informação que a gente precisa pegar o ARN da função. ARN, para quem não conhece a AWS, significa Amazon Resource Name, né? Então, ele é um nome de recurso na AWS. Esse nome de recurso, ele é único, ou seja, todos os recursos que você sobe na AWS recebem um ARN, então ele tem uma identificação, ele é único, não existe igual, e ele pode ser qualquer objeto na AWS. Aí volto a bater na tecla da questão da infraestrutura como código e dessa abordagem de código. Então, cada recurso na AWS é um objeto, né? E ele tem um ID, ele tem um código que quando você precisar instanciar esse objeto ou chamar ele, você usa essa identificação, que é o ARN, tá? Amazon Resource Name. Vamos voltar aqui para a nossa linha de comando, que o AWS CLI já está instalado, funcional, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um AWS Lambda Get Function e vou dar um filtro aqui. Aqui deve, pessoal, eu vou trocar por prod, tá? Porque a gente mudou o stack para prod. Então eu vou pegar o prod e ele vai, o AWS CLI vai lá no Lambda e vai buscar o ARN para a gente. Tá aqui ele, ó. Então esse é o ARN da função, tá vendo? ARN AWS é um recurso do Lambda, ele está na região US East 1, que é Virgínia, e aqui tem o ID da função e o nome da funçãozinha aqui, tá? Copiem essa instrução inteira, tá? Copiem isso aqui inteiro, porque a gente vai usar já já. A gente vai usar na configuração do Terraform. Então eu
voltei para a pasta anterior do projeto e vou entrar na pastinha do Terraform. Deixa eu fazer de novo para vocês verem, né? Então eu estou no raiz do repositório que eu baixei e vou entrar na pastinha do Terraform. Aqui na pastinha do Terraform eu tenho 3 arquivos. O arquivo iot.terraform, TF, né, que é o arquivo que tem todas as instruções para criar a defing, para criar as regras e criar as políticas, as policies. A gente tem o provider, que é onde eu digo para o Terraform qual é o provedor que vai fornecer essa infraestrutura para mim. Né? O bacana aqui é que, dependendo do teu código, se você alterar o provider, você pode fazer o deploy ou na Google, ou na AWS, ou na Azure. Claro que o teu código precisa estar preparado para isso. Nesse caso aqui não está, o código está específico para a AWS, tá? Mas nada impede de que você construa um código que tenha essa abstração. Tá bom? Então a gente vai editar um arquivo chamado vars.tf, né, de variáveis.terraform. Esse arquivo veio vazio do repositório, a gente vai colocar qual que é a região que a gente quer subir o recurso, eu vou subir na US East 1, né, que é a Virgínia, Lambda Function Arne, tá vendo? Aqui vocês vão colar, então, né, o Arne que a gente pegou, acho que faltou um N aqui, notification, tá bom? Então aqui vocês colam e salvem esse arquivo, tá? Para que vocês possam fazer, nesse caso aqui, o código do Terraform precisa do Arne do Lambda, porque é através do Arne do Lambda que ele vai criar a regra de ação, né? A regra de monitoração. Por exemplo, ele vai ver que um sensor de um animal está com uma temperatura, por exemplo, acima de 39 graus, e ele entende que o animal está com uma situação febril, né? Então ele gera um alarme. Tá bom? Então, no vars, além da região e da função, eu preciso botar também o certificado do ARN. O certificado, né? Que é o certificado digital que vai ter a troca entre o dispositivo IoT, o sensor e o broker AWS, que é a FING da AWS. Esse certificado, gente, a própria AWS recomenda que ele seja criado de maneira manual, tá bom? A gente poderia criar via código, mas costuma dar problema, tanto que a própria AWS recomenda que ele seja criado de maneira manual. Então aqui eu vou criar o certificado apenas de maneira manual, seguindo, né, uma recomendação da AWS. Certificados, eu venho aqui no IoT Thing, né? AWS IoT Core, vou nos certificados. Aqui eu já tenho um, mas eu vou criar um novo para mostrar para vocês. Vou criar aqui. Então aqui tem 3 opções, né? Criar certificado, recomendável. Né? Então eles recomendam que você faça a criação do certificado lá através do painel deles. Eu vou criar o certificado, foi criado já. Eu vou fazer o download, né? Desses arquivos. Tá bom? Vou fazer os 3 downloads aqui. E aí você também precisa ter o certificado da entidade raiz, né? Da AWS. Então ele te mostra aqui, ó, um CA raiz para o AWS, fazer download. Clica com o botão direito, abrir nova guia. E aí você baixa aqui nos certificados da AWS, você vai baixar esse cara aqui, ó. RSA 2048 bits Amazon Root CA1, tá bom? Clica com o botão direito, salvar link como, e eu vou salvar nos meus downloads. E salva esse cara lá. Beleza. Criamos o certificado, certo? Já fizemos o download dos certificados que eu vou usar para o IoT, e agora eu vou dar um ativar. Pronto. Criado o certificado. Eu poderia vir aqui e pegar o ARN dele através do... Esse cara que está inativo, eu vou remover ele aqui, tá? Para não dar confusão. Excluir. Pronto, então a gente está com um único certificado lá. Esse é o ARN dele, né? A gente pode pegar daqui. Ou a gente pode pegar vir a linha de comando também, tá? Linha de comando, via no README, lá tem a instrução. Mas AWS, IoT, list certificates. Tá ali ele, ó. Aqui está o ARN que a gente vai usar do certificado que a gente acabou de criar, que foi ativo, que foi criado no dia 26/8, 23 horas, tá? Fuso horário lá da AWS, né? Do meu painel. Então eu vou copiar o ARN do certificado para minha área de buffer de memória aqui e vou editar o vars de novo aqui.
e vou colocar o código do certificado aqui, ó. Ideal é que ele fique na mesma linha. Beleza, fechou. Tudo certo. O IoT e o provider a gente não precisa mexer no provider, porque o provider eu já estou dizendo aqui que é a AWS e vou usar a região da AWS que está no arquivo de variáveis. E o IoT, vamos passar rápido aqui no código, esse código vocês não precisam mexer, né, porque ele já está preparado para usar as variáveis que a gente configurou lá no VARs. Então aqui ele está criando ó, o Parque Nacional, aqui ele está criando a policy desse que vai ser atachada ao certificado, e o certificado vai ser atachado a Thing, né? No IoT da AWS, a policy ela está atrelada ao certificado, né? E o certificado está atrelado à coisa, a Thing. Então aqui eu estou criando esses relacionamentos da policy com o certificado e do certificado com a coisa. E aqui eu estou criando as regras, né, orientadas por topic, né, pelos tópicos do IoT lá, né. No caso, a gente vai ter aqui 3 tópicos. O habitante, que são os animais. A gente vai ter o tópico das queimadas, estou chamando de queimadas, que é o que vai detectar fogo. E a gente vai ter o das águas, que vai detectar a qualidade das águas. Tá bom? Uma vez configurado, então, o Terraform, a gente faz um Terraform. Opa, eu não tenho Terraform aqui, é? Eu vou ter que instalar o Terraform, pessoal, rapidinho. Eu achei que eu tivesse aqui. Só um instante que eu vou pegar aqui a instrução do Terraform para instalá-la, pessoal. Só um instantinho, gente. A gente já vai subir o negócio aí. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Está instalado já, gente? Então já estou com o Terraform aqui instaladinho. E aí a gente agora então vai fazer o Terraform init, que significa que ele vai dar olhada no teu código e vai ver quais são os módulos que ele precisa, né? Quais são os providers que você está utilizando. E aí ele vai criar toda a infraestrutura do Terraform na tua pastinha para poder dar início aí ao processo de planejamento e deploy. Tá bom? Está instalado o Terraform, já dei o init aqui. Ele já identificou que eu tenho o provider AWS, estão vendo aqui em cima, né? E ele já deixou pronto para mim. Então agora eu só preciso fazer eu vou dar um clear aqui na tela
E aí chegou a grande hora de dar um terraform, plain, para eu planejar o meu deploy, e eu vou direcionar para um arquivo de saída chamado plano.out. Agora é a hora que eu tomo um café. Beleza, ele já foi rápido até, né? Porque são poucos recursos. E ele te dá um briefing aqui do que vai subir. Vamos subir 7 recursos para a AWS, 0 serão alterados e 0 serão destruídos. Tá bom? Beleza, uma vez então o plano feito, o retorno foi positivo, e eu vou dar um terraform apply plano.out. Então eu vou pegar as instruções que estão no plano e vou dar o deploy na AWS. Pronto. Já foi feito o deploy dos recursos na AWS, né? A gente subiu a defing, a gente subiu as regras e a gente subiu as políticas. Agora a gente volta lá para o site da AWS só para garantir, para dar uma olhada para ver se as coisas estão lá. Então a gente vem aqui gerenciar coisas, né? E tá ali a nossa coisa chamada Parque Nacional. Vou entrar nela para dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no certificado. Aqui o certificado. Ele vai me dizer política. A política que a gente criou, Parque Nacional Policy, está ali, está atrelado, né? Ele fez o relacionamento. E a coisa também está atrelado àquele certificado. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas regras agora. Agir, regras, né? Aqui que você configura as regras. Tá aqui as 3 regras que a gente criou. Parque Nacional regra água, Parque Nacional regra queimada, Parque Nacional regra habitantes. Vou pegar a regra do habitante. Então tá aqui a regra, né? Select from habitante. O habitante é o tópico, ele usa uma linguagem SQL padrão aqui, né? Então, para quem conhece SQL, não vai ter dificuldade de criar aí uma regra de um fluxo, né? De um tópico de notificações IoT. Aqui está a nossa função, né? Função que a gente criou lá, IoT Telegram Prod Notification. Aqui aí ele mostra para mim todas as outras funções que tem também. E está aqui ela. Essa é o que a gente vai rodar. Pronto. Então, o setup do IoT está feito. Agora a gente tem que fazer o setup, então, da fazenda, né? Agora a gente vai mexer na origem, que é aquela telinha lá que eu mostrei na apresentação. A origem, pessoal, para ganhar tempo, eu deixei já pronta, tá bom? Mas a origem tem aqui no passo número 4, como é que você faz o deploy, certo? Aqui dentro, eu vou até demonstrar para vocês. Dentro do código tem uma pastinha chamada Docker. Dentro dessa pastinha Docker tem um arquivo docker compose.yml, que é onde está a instrução para eu subir o serviço do Node-RED. Tá? Então está aqui, Docker Compose, eu estou subindo o Node-RED, fazendo o mapeamento das portas do teu host, da porta padrão do produto, tá? Aí você simplesmente roda um docker, compose, up, -d. Ele vai criar a imagem, vai fazer o download da tua imagem e vai rodar um container na tua máquina ou no lugar onde você estiver rodando, naquela porta 1880. Eu já estou com ele aberto, tá bom? Eu já instalei para a gente ganhar tempo. Então, esse fluxo que está na tela de vocês, esse é o fluxo do Parque Nacional, que é aquela imagem que eu mostrei lá atrás. Tá vendo? Aqui do lado esquerdo, a gente tem os gatilhos, né, os triggers ou os injects, que é chamado numa metodologia, numa arquitetura de microserviços e sistemas orientados a eventos. Então você tem aqui os gatilhos, nesse caso aqui a gente tem a ariranha, a onça pintada e o bicho preguiça. São os 3 animais que a gente está coletando informação. E aí eu coloquei aqui no meio do fluxo esses dois nós aqui de processamento, né, que vão tratar justamente da questão da umidade, do que está monitorando e temperatura do animal. Aí eu tenho um gatilho fonte de água, que vai ter um sensor de pH, um sensor de nível da água e da temperatura. Todo esse fluxo, né, ele termina num evento aqui, que é justamente o evento que vai fazer o upload para a Fing da AWS. Como que a gente configura isso aqui? Esse fluxo, gente, tá no código também, tá bom? Vou mostrar aqui no repositório.
esse código do fluxo, o fluxo também está pronto, vocês não vão ter o trabalho de criar o fluxo, ele fica dentro da pastinha do Docker, num arquivo chamado flow.json, tá vendo? Ele é um JSON, o nome já diz tudo, né? Então o próprio fluxo do Node-RED, ele é um código também, tá bom? Então se você quiser escrever via código, fique à vontade. Mas o Node-RED te oferece essa interface gráfica em que você consegue criar o teu fluxo de eventos, né? Tudo de maneira gráfica, através das funções que estão aqui do lado esquerdo. Ó. Tem muita função, gente. Tem muita função que vocês já podem utilizar para construir aí os seus sistemas orientados a eventos. Então, a gente está com sensores, está com o fluxo construído, a gente tem que configurar agora o broker, certo? Então, eu vou vir aqui no Animais Monitorados, que é o broker, né? Esse broker aqui, gente, ele é uma função do Node-RED, que é o chamado MQTT-out. Tá vendo aqui? Esse cara aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Ele é o MQTT-out, significa que é o fluxo de entrada no broker MQTT. MQTT é um protocolo utilizado por IoT, tá? É um protocolo de tolerância à latência, é um protocolo que foi preparado para troca de informação de IoT, então é um protocolo específico para IoT. Então você tem o MQTT out e o MQTT in, né? Que é a entrada. No fluxo a gente tem os outs aqui, que são os que estão enviando as informações para a AWS e IoT, e aqui as entradas desses mesmos fluxos aqui para a gente ver a informação saindo da fazenda, indo até a AWS e depois voltando. Então vamos configurar o broker da AWS. Eu dou um duplo clique no nó, né? Vou vir aqui direto no Animais Monitorados, dou um duplo clique no nó, ele vai abrir essa janelinha aqui, e aí eu tenho aqui server, né? Eu não tenho nenhum servidor configurado e eu vou dar então adicionar novo MQTT broker. Aí eu vou colocar aqui o nome do meu broker, eu vou chamar de AWS IoT. Vou colocar o server. O que é o server? Server é o endpoint, né? É o endereço, o URL da AWS que vai aceitar essas conexões. Eu vou lá no Fing, volto lá no painel da AWS e venho aqui vou lá na coisa, né? Opa, cadê? Aqui, vou na minha coisa, Parque Nacional, e eu tenho esse link aqui, ó, interagir, tá bom? E aqui está ele, ó, atualize seu Fing Shadow usando esse endpoint de API. Então eu tenho uma API aqui que eu vou usar no meu Node-RED para configurar o meu broker MQTT. Pego o endereço da AWS, eu informo qual que é a porta, certo? Client ID. Aqui eu posso botar o nome da coisa ou eu posso deixar em branco. Beleza, aí eu seleciono aqui, ó. A porta eu tenho que trocar, tá? A porta padrão do MQTT é a 1883, só que essa é uma porta não criptografada, então não é uma porta segura, né? O bacana é a gente ter uma porta criptografada, 8883. Eu vou habilitar o SSL, certo? E vai surgir também um checkbox aqui para eu escolher qual que é o certificado que eu quero. Eu vou criar o certificado que a gente não tem ainda aqui no Node-RED. Vou dar um criar ali, e aí está aqui, propriedades. Certificado, vou ir lá na minha pastinha de downloads, né? Tá aqui os certificados que eu baixei agora há pouco, e eu vou baixar o certificado .pen, tá vendo? Ó? Um ID que foi criado lá na AWS, certificate.pen. Pega esse cara. Private key a mesma coisa, só que aí eu pego outro arquivinho, eu vou pegar a chave privada, private key ken.key, e aqui no CA Certificate eu pego o certificado da AWS. E dou um add, AWS IoT, e dou um salvar. Beleza? Aqui eu estou mandando o tópico, tá vendo? Estou indo para o endpoint no tópico habitante, certo? E vou dar um salvar. Uma vez salvo, eu dou um deploy. Sempre que você faz uma alteração aqui no teu fluxo, você tem que fazer um deploy aqui, tá bom? Deixa eu configurar todos os nós.
Deixa eu só ver se é esse certificado mesmo, que ele já deveria ter dado um sinalzinho verdinho ali. Dia 37E. Aqui eu vou fazer o mesmo. Esses aqui eu vou deletar porque eles não precisam, tá, pessoal? Ó, ele tá dando disconnect aqui, é alguma coisa da AWS. Uma coisa que ajuda é a gente vir aqui no certificado e forçar que a política seja atrelada, tá vendo? De que maneira aqui, ó, anexar política e o anexar coisa. Às vezes o AWS tem algumas chatices que você tem que vir aqui fazer, mas é só no momento de deploy, depois a vida que segue. Vamos. A gente já passou bastante do tempo, né, pessoal? Até quero pedir desculpa aí, mas é porque o assunto é, é bem bacana aí, né? Deixa eu tentar fazer o upload de novo. Que estranho. Eu vou criar um certificado novo aqui, tá, gente? Rapidinho. Às vezes não é bom perder tempo com tentando debugar, a gente criando um novo, a gente vai mais rápido. Os dois estão ativos e os dois estão com as coisas e a política atrelada. Vamos no Node. Aí, beleza. Agora foi. Agora tá o verdinho aqui, tá vendo, pessoal? Então significa que ele já conectou na AWS. Então o nosso fluxo aqui já está conectado na AWS. Beleza. Vamos abrir, vamos lá na AWS de novo. Vamos na coisa que a gente criou. Atividades, cliente MQQ. Tá vendo aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular via dashboard da AWS. Eu vou simular um cliente MQTT conectando na coisa. No tópico habitante, que é justamente o animal, né, o bicho. Beleza, vou publicar. Tá aqui, hello from AWS IoT Console, tá vendo? Os logs aqui. Agora eu vou voltar para o meu Node. Vou limpar aqui o debug. Eu cliquei aqui em cima nesse insetinho, pessoal. Não sei se para vocês aparece, deve estar pequenininho. Mas esse inseto aqui, ele é o debug do Node-RED, tá? Você, clicando aqui, você tem o debug. Para você usar o debug do Node-RED, tem um nó, que é uma funcionalidade, que é esse cara aqui, ó, debug. Você joga a saída sempre do evento para um payload, ele vai imprimir aqui para você. Nesse caso aqui, o fluxo, o que tu vai fazer então? Eu vou clicar no Ariranha,
ele injetou uma mensagem na Ariranha e eu já recebi no meu Telegram aqui, ó. Olha aqui, no caso do Telegram, eu estou mandando as mensagens para o meu usuário, tá, pessoal? Não estou mandando lá para o grupo, não. Estou mandando para o meu usuário aqui por questão de segurança. Mas então eu acabei de receber um alerta aqui no Telegram, acho que deve estar pequenininho para vocês, mas ali, ó, atenção, algo normal com a ariranha, 39 graus, 17 de umidade. A mesma coisa a onça pintada. Recebi aqui embaixo aqui a notificação da onça pintada, ó, 39 graus, 25 graus. Como é que eu estou gerando esses números? Nesse nó aqui, esse é um nó randômico, tá? É um nó random. Então, ele está variando o payload. Payload é um outro termo muito bacana em IoT, que é um termo que significa a carga que você está mandando lá para o destino, né? O payload, né? Então, você, com esse nó randômico, eu estou alterando payload ponto temperatura. Eu estou alterando de 39 para 39, então ele sempre vai ter esse mesmo valor. Mas eu posso botar aqui, por exemplo, que eu quero de 25 para 42 graus. Então ele vai ficar variando aqui, simulando, né, um sensor que vai ficar nessa frequência aqui. Eu vou dar um done e vou dar um deploy. Tá bom? Então eu vou limpar aqui o debug para vocês verem. Ariranha, vou clicar ali, pá, deu 28 graus de temperatura da ariranha, né? Ou seja, eu não recebi notificação. Por quê? Porque não foi os 39 graus que eu coloquei como regra lá na AWS. Aqui na AWS, na Fing, vocês vão ver as mensagens que eu mandei, tá vendo? Ó, aqui elas batem as mensagens lá do meu Node-RED. Ó. Eu vou mandar uma mensagem do bicho preguiça. Bicho preguiça, vamos ver cadê aqui, AWS, ó, aqui, ó, preguiça, né? Ó, vou deixar maior para vocês poderem ver aqui também, ó. Então tá aqui a mensagem, o payload que eu acabei de mandar relacionado ao bicho preguiça, ó, temperatura 37, umidade 28, né? Então, ou seja, não entrou na regra. Vamos voltar para o Node-RED agora e vamos dizer que essa temperatura ela vai variar de 38 para 41, certo? Uma faixa pequena aqui de variação. Então ele tem 38, 39, só se for 39 para cima é que ele vai me alertar, certo? Então vamos ver aqui. Onça pintada. 28. Opa, não, eu preciso dar o deploy, gente. Deploy. Nunca se esqueçam do deploy. Onça pintada. 40 graus. Opa, recebi a notificação aqui, ó. Recebi a notificação que a onça pintada está com 40 graus de temperatura. Então, nesse caso aqui, a gente tá aqui a onça pintada, né? Com os 40 graus de temperatura que a gente mandou do sensor do IoT para a AWS. Eu acho que com isso a gente encerra aí o laboratório, né? Porque a gente já mostrou a funcionalidade, a gente subiu as coisas na AWS, a gente subiu a função Lambda, né? Então aqui, se você for no CloudWatch, por exemplo, você consegue ver os logs da função Lambda que foi executada, né? Então, vai aí em linha do slide que eu coloquei lá atrás sobre o poder do log, né? A verdade do log, né? O log é onde está, onde as coisas acontecem, onde as coisas são registradas e o histórico vai estar lá, né? Então, isso agora é mais uma dica aí e um conselho, né? Para quem está desenvolvendo código deem muita importância ao log. A função que a gente usa para notificar é essa daqui, ó, prod notificação, né? Então tá aqui os logs de acesso, todos eles chamados via regra do AWS IoT. O código tá lá, pessoal, tá bom? O código está disponível lá no GitHub. Deem uma olhada no meu perfil, me encontro no LinkedIn, ali está o meu e-mail da Activity. E aí eu acho que agora é hora de responder perguntas, né, pessoal? Eu recebi algumas perguntas em adiantado
E a gente tem bastante perguntas também aqui no chat, viu, Glaucio? Eu não sei se você vai ter tempo, mas depois a gente pode também reuni-las para você responder posteriormente. A gente tem umas 10 perguntinhas ali no chat também, que eles estavam acompanhando. Tá bom. Ali na caixinha de perguntas, se você quiser dar uma olhadinha também. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Bate-papo. Tem ali a caixinha de perguntas. Não estou localizando a caixinha de perguntas, não. Peraí que eu... Para mim só aparece bate-papo aqui. Agora vai aparecer aí para você. No animal tem um dispositivo? Tem uma pergunta aqui, né? No animal tem um dispositivo. Sim, no animal tem um dispositivo. Eu estava dando uma olhada, tem os dispositivos que são colares, né? Que botam colar no animal. E tem também aqueles que é um brinco, que bota na orelha. É muito usado em agricultura, né? Para animal de corte, gado leiteiro. Então tem o brinquinho e o colar também, que pode ser usado para pegar os sinais vitais, né? Temperatura corporal, batimento cardíaco, e pegar, e também GPS, né? GPS é um dado muito importante quando você está fazendo o IoT, principalmente para animal, porque dependendo da espécie do animal, ele pode ser um animal que é solitário, ele pode ser um animal que vive em bando, né? Ele pode ser de diferente perfil. E aí, com base na localização, você também consegue prever possíveis problemas, né? Por exemplo, no gado de corte, no gado leiteiro, eles costumam utilizar muito essas informações de localização, porque um animal, quando ele está doente, né, quando ele está frágil ali, ele está numa situação de uma patologia, ele se afasta do rebanho, né? Ele fica distante, ele vai para um canto, ele vai para o meio do mato, ele se esconde. Então, com a localização, você consegue perceber que aquele indivíduo está com algum problema. E aí você precisa tomar alguma ação. Então, você consegue antecipar, né, problemas e tratar eles no início, no começo, né? Então, em vez de você ter um animal que está contaminado, você percebe que ele está contaminado e já afasta ele do rebanho, né? Você já não deixa ele contaminar os demais, por conta desses sensores também de localização. Aí, assim, não existe uma regra para qualquer caso, mas cada caso é um caso e existe uma regra que vai conseguir te dar informação para tratar em específico, né? Que mais? Boa tarde. É que eu não consigo ver muito grande aqui, Érica. Aparentemente não é permitido escrever no bot. Sim, não é, pessoal. Agora eu consegui aumentar ele aqui. Consegui fazer aqui. Aumentou a caixinha? Tá bom. Aparentemente não é permitido escrever no bot. O George Moraes que perguntou. Não sei se ele ainda está na conferência, mas no grupo não. Mas você pode chamar o bot no privado. Você pode chamar ele e interagir com ele. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cadê o Git? O Git estava na apresentação, aí eu não sei se a Erika compartilhou no chat eu ali. compartilhei no chat, depois eu mandei para ele de novo no privado. Beleza. Ali. Como fica essa comparação Docker VM em relação à segurança? Eu acho que as preocupações de segurança você vai ter nos dois casos, né? Acho que só a abordagem ali vai diferenciar um pouquinho, mas a princípio a preocupação e a comparação, as questões de segurança que você precisa tratar são as mesmas, tá? Não tem muita diferença em relação à segurança. Circuit Breaker funcionaria mais ou menos como um swap? Dá para dizer que é um plano B ali, em caso dele não ter o recurso disponível naquele momento. Lembrando que o Circuit Breaker ele tem um intervalo de tempo que ele consegue se virar. Né? Passando aquele tempo da indisponibilidade de um outro microserviço, daí ele já começa a ter problema. Então ele é um recurso usado para, como vamos chamar aí, como se fosse um no-break, né? Então ele tem ali um tempo que ele consegue suportar a carga, que é justamente o tempo que você precisa para subir lá o outro microserviço. Gostaria que outra pessoa tivesse acesso a este webinar. Pelo que entendi, ele será feito amanhã novamente. Não, acho que não. A não ser que esteja disponível a gravação, né, Érica? A gente vai disponibilizar a gravação. Então, no máximo até segunda-feira, os participantes receberão um e-mail com o link para a gravação que a gente vai deixar no YouTube.
E aí eles podem fazer alguma consulta, se tiver com alguma dúvida também. Tá. Daí tem uma pergunta sobre Oracle, do Joerbeth Costa. O Oracle tem sérias questões de licenciamento por conta de hardware, de número de CPU, então ele é uma situação bem delicada, né? Eu não vi ainda nenhuma situação em que ele foi containerizado. Justamente também por conta dessas questões de licenciamento, né? Quais são os principais grandes passos a dar para a migração de uma infraestrutura monolítica para uma arquitetura de microserviços? Acho que é quebrar a aplicação, né, em diferentes módulos, em diferentes funcionalidades, e olhar, né, em relação a esses critérios de negócios, do que a aplicação tem que fazer ou o que ela faz, e aí quebrar isso daí em vários pedacinhos, né? Acho que cada caso é um caso. A Tivit tem expertise aí em conduzir esse processo, né? Então, cada caso é um caso, mas a ideia é que você quebre a tua aplicação em vários pedaços, né? Que você segregue isso ao máximo que você puder. Sobre essas chamadas das aplicações que são feitas via rede network, depende da infra com relação... Sim, depende da infraestrutura de telecom, né, de rede. Você precisa ter uma infraestrutura parruda aí, bem sólida para suportar essa troca de arquivo e sinalização de eventos de um lado para o outro num ambiente orientado a microserviço. Então você precisa ter sim uma camada de rede bem confiável, né? Que como você depende da comunicação, você precisa ter isso daí bem construído. Mas isso é uma preocupação também, que se você for para uma cloud pública, você precisa se preocupar com isso. Isso é uma preocupação da cloud, né? Garantir a comunicação da rede dos teus pequenos componentes. Exceto se você for fazer dentro de casa on-premise, né? Aí sim, aí vai exigir que você tenha assim uma camada de rede bem confiável. Acho que essa foi a última pergunta, né? Essa foi a última pergunta. Isso mesmo. Tá bom, a gente ainda tem aí algumas pessoas, agradeço a todo mundo que ficou até o fim. A gente teve um probleminha ali que não tinha o Terraform instalado na máquina, mas a gente conseguiu superar, instalamos ali na hora. Então, agradeço aí aqueles que ficaram, aos que participaram. A gravação vai estar disponível. E entre em contato com a gente aí se quiser avançar no assunto. E no que a gente puder ajudar vocês, a gente está disponível aí. Muito obrigado novamente.